Todos os domingos, milhões de cristãos ao redor do mundo se reúnem para cultuar e adorar ao Senhor Jesus Cristo. Igrejas se abrem, vozes se levantam e corações se voltam ao seu Criador. Para nós, o domingo é um dia de consagração ao Senhor. É o dia em que celebramos a vitória de Jesus, que é a vida sobre a morte. Mas será que o domingo é mesmo o dia do Senhor ensinado nas Escrituras? Ou será que a Bíblia fala de algum outro dia? Será que agora em Cristo separamos o domingo para o cultuar? Ou será que ainda devemos guardar o sábado? No dia de hoje, vamos mergulhar profundamente na Palavra de Deus e descobrirmos qual é a verdade segundo a Palavra. A história do Dia Santo ou o Dia do Descanso, destinado ao Senhor, começa no próprio Jardim do Éden. Em Gênesis capítulo 2, versículos 2 e 3 dizem: "E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou neste dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito." O sábado foi estabelecido por Deus como um tempo de comunhão e de descanso. Mais tarde, em Êxodo 20, dos versículos 8 ao versículo de número 10, o mandamento é dado ao povo de Israel. Deus, através de Moisés, disse ao povo de Israel: "Lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem tu, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro." Até aqui está claro, o sábado foi um sinal entre Deus e Israel. Mas a pergunta é: o que aconteceu quando veio Cristo, o Senhor do sábado? Jesus viveu em obediência perfeita à lei. Lucas 4,16 nos diz: Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. No sábado, entrou na sinagoga segundo o seu costume e levantou-se para ler. Mas Cristo ensinou algo que na época foi revolucionário. Em Marcos 2, dos versículos 27 ao 28, Jesus declarou: "O sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem é Senhor também do sábado." Jesus mostrara que o sábado apontava para ele mesmo. O descanso físico era apenas uma sombra do descanso espiritual que o Messias, Jesus, traria. E quando Jesus completou sua obra na cruz, ele pôde, em alto e bom som, dizer: "Está consumado." João 19:30. A redenção estava feita, o verdadeiro descanso havia chegado. 3 dias depois, algo aconteceu que mudaria tudo. Em Mateus 28, versículo 1, a palavra de Deus nos diz: "Passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo." E lá no versículo 5, o anjo anuncia: "Não tenham medo, sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ele ressuscitou." Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, o domingo. E esse foi também o dia em que ele apareceu aos seus discípulos. Em João 20, versículo 19, a palavra do Senhor nos diz: "Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja convosco."
Jesus não escolheu o sábado para manifestar sua vitória, mas o primeiro dia da semana, o domingo, um sinal de novo começo, nova criação, nova aliança. Após a ressurreição de Jesus, o costume de adorar ao Senhor no sábado mudou para o domingo, com alguma exceção, claro, de alguns judeus que se reuniam nas sinagogas tanto no sábado e tanto no domingo para celebrar a ressurreição de Cristo. Mas, no geral, os discípulos se reuniam no primeiro dia da semana, o domingo. Atos 20, versículo 7 nos diz: no primeiro dia da semana nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até a meia-noite. E em 1 Coríntios 16:2, o apóstolo ordena: no primeiro dia da semana, cada um de vocês separa uma quantia, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. E perceba, essas reuniões não eram ocasionais. Eles mostravam um novo padrão de fé e de adoração. Os cristãos não guardavam mais um dia em memória da criação, mas um dia em memória da redenção de Cristo Jesus. Tudo mudou. O domingo se tornou o dia da celebração da vitória de Cristo sobre a morte. Em Apocalipse 1:10, o apóstolo João escreve: achei-me no Espírito no dia do Senhor. A expressão grega usada aqui é Kuriake Emerá, a mesma usada mais tarde pelos cristãos primitivos para se referir ao domingo, o dia do Senhor Jesus, o dia da ressurreição. Inácio de Antioquia, discípulo do apóstolo João, escreveu lá por volta do ano 110 d.C., dizendo: os cristãos não mais guardam o sábado, mas vivem segundo o dia do Senhor, no qual também a nossa vida surgiu por meio dele. Isso demonstra claramente que desde os primeiros séculos do cristianismo, o domingo era reconhecido como dia do Senhor, não por decreto ou mandamento, mas por testemunho apostólico e fé na ressurreição de Cristo Jesus. A Bíblia ensina que o verdadeiro descanso não está em um calendário, mas em uma pessoa, Jesus Cristo. O escritor aos Hebreus, no capítulo 4, dos versículos 9 ao 10, ele escreve dizendo: portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou das suas. Cristo é o nosso sábado. Nele encontramos o descanso da alma, a paz do coração e a comunhão com o Pai. Por isso os cristãos não guardam o domingo por obrigação, mas celebram o domingo por gratidão. O Filho de Deus, Cristo Jesus, o nosso Salvador, ressuscitou e nos deu vida eterna. O domingo é mais que um costume religioso. É o símbolo da nova aliança, o memorial da ressurreição e o testemunho da vitória de Cristo sobre a morte. Não o guardamos por lei, mas honramos o domingo por amor a Jesus. Porque todo domingo nos lembra que a cruz ficou vazia, o túmulo está aberto e Jesus não está lá. Jesus vive para sempre. Este é o dia do Senhor, um dia de alegria, comunhão e celebração da vida eterna. Em Salmo 118, versículo 24, o escritor escreveu dizendo: este é o dia que o Senhor fez, exultemo-nos e alegremo-nos nele.